Vamos começar reagindo ao vídeo do Mike Rober. Vídeo até novo. Testando se é possível impulsionar seu próprio barco soprando a vela. Olhando assim de primeira, parece que é possível. Porém, talvez não seja, por causa de forças que o ventilador provoca. Vamos descobrir. Nós já reagimos aí vídeos do Mark Rober lá, tem no canal, quem quiser ver os outros aí. Acho que a gente reagiu uns 2 ou 3. Nem lembro mais. Bora ver. Eu vou ligar esse ventilador aqui pra fazer um teste e ver se ele consegue mover o barco. Depois eu vou viajar 6.000 quilômetros até a linha do Equador, que é onde eu tô agora, na divisa dos hemisférios norte e sul. Essa linha aqui é o Equador. E eu vou investigar pra saber se essa demonstração para turistas é golpe. Eles jogam água numa pia e ao norte da linha do Equador, a água gira e escorre no sentido anti-horário. Mas a alguns metros dali, no hemisfério sul, a água parece girar e escorrer no sentido Já ouvi oposto. falar disso. Você já deve ter ouvido Mas será falar que isso que é a real? água nas privadas escorre em sentidos opostos nos dois hemisférios. E a gente vai Já ouvi descobrir falar. a verdade. Mas não é só isso. Porque hoje a gente vai fazer mais 6 experimentos de física e de engenharia, fazendo demonstrações bem simples. O objetivo é que no fim desse vídeo, além de você saber as respostas certas, você também vai saber exatamente por que estão certas. Para começar falando em hemisférios, você sabia que a Lua é assim no céu do hemisfério norte, como no Canadá, por exemplo? Mas é assim no hemisfério sul, tipo na Austrália. Ela fica invertida. Isso é muito legal, mas é ainda mais legal entender o porquê. E é por isso, Opa, como a gente sabe, todos seja bem-vindo, sabem, mano. a Terra é uma esfera. Se você fosse o super-homem de pé aqui no Polo Norte, você ficaria assim. E se você fosse o Thor aqui no Hemisfério Sul, na Antártica, você ficaria assim. É claro, a nossa Lua aqui orbita o planeta Terra dessa forma. Isso é óbvio. E eu vou desenhar uma seta nela para ajudar Vai na ficar ao orientação. contrário. Pro super-homem Ele tá precisando explicar isso? no Polo Norte, a seta aponta pra cima, mas na perspectiva do Thor aqui no Os Polo terraplanistas Sul, não a é seta óbvio. aponta pra baixo, Realmente. como você vê aqui. Já sei o que você tá pensando. Se isso é verdade, pra onde a seta apontaria? Se o Homem-Aranha estiver bem aqui no Equador, de acordo Pro com o nosso lado. modelo, ela apontaria pro lado. E olha só, aqui no Equador, na linha do Equador, é um prazer demonstrar que a Lua realmente fica virada pro lado. Fato número 2 de 7. Se você puser 2 taxinhas num papelão assim, juntar as duas com uma linha e fizer um risco, você desenha a minha forma geométrica favorita, a elipse. E tem uma coisa muito especial nessas 2 taxinhas. Elas formam os pontos focais. E qualquer linha reta que você traçar para qualquer direção, a partir de uma delas, vai bater na parede da elipse e vai sempre atingir o outro ponto focal. E vamos provar. Eu tenho um laser num ponto focal, uma bola de cera no outro e uma superfície espelhada na parede interna da elipse. Vamos lá. E você pode ver que não importa para onde eu aponte o laser, ele sempre reflete e atinge a bolinha. E essa é a parte mais legal. Se você construir uma sala em forma de elipse e ficar num ponto focal, você consegue ouvir até um suspiro bem fraquinho de uma pessoa que estiver no outro ponto focal, mesmo a vários metros de distância, porque as ondas sonoras batem nas paredes e vão até os seus ouvidos. Essa sala em formato de elipse foi construída por John Quincy Adams no prédio do Capitólio americano. Diz a lenda que ele conseguia prever as estratégias dos adversários que tramavam contra ele do outro lado daquele espaço enorme. Agora, Isso faz eu pensar como eu acho doido quando, sei lá, você tem um som tocando muito alto em algum lugar pra esse lado. E aí, por causa de alguma estrutura do lado de cá, dependendo de onde você estiver, parece que o som tá vindo do outro lado, porque o som reflete, rebate, né, nas estruturas e volta pelo lado oposto. Eu acho isso para que muito você doido. já sabe como funciona a física, não Vocês é nada entenderam. surpreendente saber que o John Quincy Adams colocou a mesa dele bem no ponto focal à esquerda. E agora o número 3. Todo mundo sabe que quando você acelera um carro com força, tudo dentro dele vai para trás. E quando pisa com tudo no freio, as coisas dentro do carro vão todas para frente. E isso inclui você também. E é por isso que a gente usa o cinto. Então por que é que quando eu tô indo pra uma festa de aniversário eu tenho que pisar no freio, o bolo vai pra frente, mas os balões todos vão
para trás. O bolo vai para frente por um motivo. É a primeira lei de Newton em ação. Ela diz que as coisas têm preguiça e querem ficar paradas, a não ser que uma força atue sobre elas para que elas se movimentem. E de acordo com a segunda lei de Newton, quanto mais peso e mais massa você tem, mais força você precisa para conseguir te tirar do lugar. Às vezes a gente se esquece disso. O ar que nos cerca é um fluido e ele também tem massa. O ar tem um peso. É por isso que existe a pressão do ar. Tem toneladas de moléculas de ar em cima da gente e cada uma delas pesa um pouquinho. A gente fica bem embaixo dessa enorme pilha de moléculas. Por isso o saco de salgadinho se expande quando você sobe uma montanha. É porque ele descolou a pilha para cima. Tem menos ar em cima, fazendo pressão por todos os lados. E para provar, essa é uma demonstração simples de que as moléculas de ar ao nosso redor realmente têm um peso. Se eu jogo esse balão nessa placa, ela se mexe, mas ela não cai no chão. Agora, se eu pegar o mesmo balão e só colocar mais ar dentro dele, pronto, o resto fica idêntico e não muda nada. Obrigado por mas falar isso, agora o balão consegue derrubar a placa. Porque ar pesa. Aumentou a massa, simplesmente adicionando mais ar. De novo, a segunda lei de Newton diz, quanto mais pesado o objeto, quanto mais massa ele tiver, mais fácil ele derruba as coisas. Então no carro, quando você pisa no freio, não são só as coisas que têm massa que querem continuar se movendo. O ar invisível também quer se mover. O ar também vai para frente quando você pisa forte no freio. E como o ar é mais denso do que o gás hélio dentro do balão, o balão de gás leve é forçado para trás. É isso que a gente espera, né? O balão de hélio flutua no ar e a bolinha de ping-pong... Isso me lembrou esses dias que eu peguei o trem para ir trabalhar quando eu tava sem moto. Agora na CPTM aqui tem aqueles trens novos que não tem a divisão do vagão, que ele é tipo aqueles ônibus articulados. Vai até o final. É muito louco. Dentro do trem venta pra caramba. Quando ele vai frear pra parar, vem um vento do caralho do fundo. E quando ele venta pra sair, é da frente, é do fundo ou da frente? Enfim, quando ele para ou quando ele vai acelerar, vem um puta vento do lado contrário. É muito doido. E flutua na água. O elemento mais pesado e mais denso os da CPTM não eram assim. Fura a fila e vai pra frente, forçando a bolinha de ping-pong pra cima e tirando ela da frente. É que na verdade aqui não é mais CPTM, é via mobilidade agora. Trocou. Aí tá trocando os três. Se eu empurro o pote, a água vai para trás, forçando a bolinha de ping-pong para frente. E quando ele para, a água vai para frente, forçando a bolinha para trás. E agora o número 4, a gente tá aqui de volta no lago para descobrir se o barco se mexe com o ar soprando na vela. Porque eu acho que não usam um ventilador grande assim para movimentar o barco na água. Igual esse cara num vídeo que viralizou. Ele usa um soprador de folhas num guarda-chuva para passear por aí de skate. Vamos fazer um teste bem simples com um ventilador preso aqui nesse trenzinho. Se eu ligo o ventilador e ele sopra para a direita, para que lado o trenzinho vai? É claro que ele vai para a esquerda, porque ele corta o ar empurrando ele para trás, gerando uma reação igual e oposta que empurra o trenzinho para frente. Assim como a hélice do avião empurra o ar para trás, movendo o avião para frente. É a mesma coisa quando eu tô de pé no skate e empurro a melancia para a esquerda e ela me empurra de volta e eu rolo para a direita. Nate! De novo? Vamos colocar um tijolo aqui pro vagão não se mexer e colocar outro vagão aqui com uma vela. Quando eu ligar o ventilador, para que lado esse vagão vai andar? Pro outro lado. Para a direita, porque o ar em movimento atinge a vela como se ela estivesse sendo empurrada por melancias minúsculas. Se a gente tirar o tijolo e esse vagão quiser ir para a esquerda e outro quiser ir para a direita, o que acontece? Isso é o que acontece com o barco. Os dois? Nada. Nada, porque o ventilador tá tentando empurrar para cá. Só que eu não sei explicar o porquê acontece o ao contrário. O ventilador, ele é mais forte para empurrar pro lado oposto dele do que ao contrário, né, na real. Eu acho que é isso. Ô, louco, ué, o Richard seguiu 2 vezes? Valeu demais, mano. Nada, porque é um cabo de força equilibrado, com 2 vagões indo em direções opostas com a mesma força. Funcionaria se ele colocasse o ventilador virado ao contrário, né? É só você aí viraria um barco a motor. O ventilador pro outro lado. Mas o melhor é usar o mesmo ventilador e colocar ele embaixo do barco. É muito mais eficiente porque ele vai empurrar que é o a que água já pesada é em vez do ar. E isso é exatamente o que o motor de um barco faz. E claro, ao fazer o teste na vida real,
Como podem ver, Não acontece eu nada. não saio do lugar. A gente desfez completamente a ideia de empurrar a própria vela. Mas e aquele cara com o guarda-chuva, soprador de folhas e o skate? Eu usei os mesmos equipamentos aqui e posso afirmar que dá certo. Mas não tem nada a ver com o guarda-chuva, nem com o soprador, mas sim Não? com o fato de que ele usa um skate elétrico. Com Que a safado! bateria instalada bem aqui embaixo, como a gente pode ver em várias imagens dos vídeos dele. Antes de falar dos últimos 3 casos, inclusive para ver se essa situação com turistas é um golpe, se você é como eu e adora quando aprende uma coisa Ô, nova, mister. eu tenho uma novidade para você. Deixa eu adivinhar. Crunch Labs. Muito obrigado, Jimmy. É isso aí. Foi para esses momentos de surpresa que eu criei o Crunch Labs, para você receber um brinquedo novo. O Mark Tá, não vou fala muito pular. disso, mas ele já trabalhou na NASA e na Apple. Ele é um dos melhores engenheiros do mundo e ele desenvolveu essas caixas pra te ensinar tudo que ele já aprendeu. Tem essa é de... Que legal. Se quiserem Tá. mais maluca Vamos lá. que eu descobri. Imagine que eu acabei de Vamos lá, passar vamos lá. essa corda em volta do planeta. E agora eu descobri que ela devia estar a 1 pé de distância do chão na volta inteira. A pergunta é, quanto Hã? de corda eu precisaria comprar a mais e prender nela para poder fazer isso? Você pode estar pensando no dobro ou triplo de corda, mas e se eu te disser que você só precisa disso aqui? 6,28 pés, para ser exato. Pensa nisso. A circunferência da Terra é de 131 milhões de pés. E você só precisa disso de corda a mais para dar toda a volta ao mundo 1 pé acima do solo. O mais doido é que se você fizer o Legal. mesmo em torno de uma bola de basquete, vai precisar da mesma quantidade de corda a mais. Essa matemática a gente aprende na aula de álgebra no 8º ano. Você pode ver aqui os Eu não aprendi isso. raios se cancelam e não importa o tamanho do círculo que você usar. O resultado é sempre 2π, ou seja, 6,28 pés de corda a mais. Se matemática não é seu forte, tudo bem, porque se a gente fingir que a Terra é quadrada, Na escola era vai ficar ruim, bem velho. óbvio, porque o tamanho do objeto não importa. Esse é o comprimento original da corda. Se eu Especificamente levantar ensino um pé, médio. você vai ver que eu só preciso de 2 pés em cada canto, 8 pés no total. Assim como na bola de basquete, você vai ter o mesmo resultado se usar um objeto no Nem total. vi. Assim como na bola de Pois é. basquete, você vai Brasil ter o não, mesmo América do Sul, né? resultado Tá se falando usar torta. um objeto menor como a sua TV, o que é bem próximo dos 6,28 pés que você precisa para um círculo. O número 6 é um Kickstarter Legal. que disse ter inventado uma mochila flutuante, que reduziria as forças de impacto em 86%. Nossa, correr com mochila é horrível. Já tive que fazer isso. Pra não chegar atrasado no trabalho. Não nesse. And this motion isn't just for show. By suspending the load, Hoverglide reduces impact forces by 80 to 90%. Eu me interessei quando percebi que muita gente nos comentários discutia se isso realmente ajudaria ou não. Mas o que você acha? Isso é um golpe? Quem defende que não é golpe diz que quando você usa uma mochila normal, conforme você balança para cima e para baixo a cada passo, você trabalha contra a gravidade, movendo a carga para cima e para baixo com você. Igual puxar um peso com uma corda comum, mas se a mochila for suspensa com elásticos num trilho, a inércia tende a manter a mochila verticalmente no mesmo lugar. Você pode se movimentar para cima e para baixo, mas a Interessante mochila não. isso. Seria como substituir a corda normal por uma elástica. Dá pra ver que é muito mais fácil para os meus Olha lá. braços se movimentarem, já que o peso fica no mesmo lugar. Já quem discorda diz que as roldanas, elásticos e o suporte de todo esse sistema adiciona mais uns quilos e balançando ou não, Isso é você óbvio. ainda teria que carregar 2 quilos a mais até o topo da montanha. Além disso, o vídeo mostra um uso ideal, mas na vida real, provavelmente isso não daria certo. Se você andasse em terreno acidentado, eu acho que as duas opiniões têm pontos válidos. Como eu acredito, Peraí, se você ele andasse em mostrou terreno duas coisas ali. acidentado, Que é? Ah, eu travado. acho que as duas opiniões têm pontos Destravado. válidos. Como eu acredito no método científico, eu comprei uma dessas mochilas. Eu fui caminhar por alguns quilômetros com uma Vamos lá. mochila comum. E depois usei o mesmo peso na Hoverglide para ser justo e poder comparar as diferenças. Por enquanto, eu não gostei. Parece que ela me balança. Vou tentar correr. Ah, agora ficou muito bom. Era o que eu esperava, sabe? Na cadência certa, parece mágica. Na cadência errada, é o oposto de mágica. Ah, aí sim, é. Mas fora de sincronia, faz você perder o equilíbrio. O meu veredito é que se usar em Interessante. terreno plano não acidentado, ela pode ajudar. Mas se for acidentado e imprevisível, o peso extra e os problemas de sincronia não compensam. E por Olha, ele quase último caiu pra desafio trás ali, científico, mano. estamos na linha do Equador, no Equador, para ver se essa Olha demonstração lá. para turistas
É, na verdade, um golpe. Será que a água escorre e gira em sentidos opostos mesmo quando se está a poucos metros da linha do Equador? E será que a descarga também gira em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul? Com relação às descargas, já quero desfazer esse mito logo de cara. Se você prestar atenção, a direção da água depende da posição dos bocais, como você pode ver aqui, e em qualquer descarga que você observar. Mas e as pias, que só tem um ralo, como na demonstração aqui, sem nenhum bocal? E acredite se quiser, tem um fundo de verdade nisso por causa de algo chamado efeito Coriolis. E é a mesma coisa quando você vê efeitos climáticos como esse, se movendo em sentido anti-horário no hemisfério norte, onde eles são chamados de furacão, e em sentido horário no hemisfério sul, onde eles são chamados de ciclone. O motivo para isso é bem fácil de ser entendido. Imagine que você tem uma pia gigante, que vai do Equador e sobe até o Polo Norte. Nesse caso, uma gota d'água na pia no Equador vai passear bem rápido conforme a Terra gira. Já uma gota d'água perto do meio vai se mover em velocidade mediana, mas uma gota no Polo Norte não vai se mover porque ela está no centro do eixo. Então, se você tirar a tampa do ralo e a água se mover em direção ao meio, essa gota que estava passeando aqui vai começar a se mover mais rápido do que a água mais lenta que estava mais longe do Equador. Ela vai ficando mais perto do ralo e nessa hora, a gota no Polo Norte fica numa velocidade bem menor do que a água próxima do Equador. Então ela fica para trás. Como todas as gotas são afetadas dessa forma, você naturalmente tem um movimento anti-horário, igual ao de um furacão, onde o olho do furacão é a zona de baixa pressão, igual um ralo. É claro, se você aplicar a mesma lógica ao hemisfério sul, você vai ter o resultado oposto, ao um contrário. movimento em sentido horário. Então é real. Então quer dizer que a água realmente escorre em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul? Infelizmente não. Não? Porque o efeito Coriolis só é perceptível quanto mais você se afasta do norte ou sul da linha do Equador. Ok. A não ser que você tenha uma pia de 8 km ou tenha as condições perfeitas, como os meus amigos Destiny e Derek mostraram. A água flui em sentido horário por causa da rotação da Terra. A água flui em sentido anti-horário porque eu estou no hemisfério norte, é sério! O efeito é muito pequeno para gerar algum impacto na direção do fluxo em pias e privadas. E nesses casos, os fatores mais importantes são a geometria da pia, ou se a água que parecia parada estava se movendo um pouco quando a tampa foi puxada. Tá, resumindo, o efeito existe, mas ele não é determinante. Mas e aquele show para turistas? Se você vir Mesmo de nos novo extremos, e prestar a água atenção, pode vai girar perceber para que qualquer ele lado. faz um movimento giratório bem sutil para a água continuar escorrendo no sentido do movimento inicial. Quando ele está terminando de despejar, ele gira para o lado e a água continua fluindo naquela direção. E depois de tirar a pia dali, supostamente para a linha do Equador, ele termina só de pra despejar massas de girando para o águas lado grandes. oposto. E aí a água flui nessa direção oposta. E você também pode fazer isso em casa para ver que, se copiar esse método, também vai conseguir fazer um redemoinho nas duas direções. Então não foi surpresa nenhuma que quando eu fiz essa pergunta, tem problema se eu despejar a água? Não me deram a oportunidade de testar e observar por conta própria. E além de tudo, para piorar, eu descobri depois de usar um GPS Não nesse lugar pode. que ele fica a mais de um campo de futebol de distância da linha do Equador. Ou seja, na verdade a gente estava no hemisfério sul esse tempo todo. Não é ciência de verdade, é só uma tentativa de torrar o dinheiro das pessoas com um truque barato de mágica. Sendo que a mágica de verdade é todo esse conhecimento novo que eu mandei sem fio para você por essa tela, do meu cérebro para o seu. É um novo ano e é a hora certa de investir na paixão que você tem por aprender. Acabou? Essa paixão não é só o principal motivo de eu fazer vídeos pro YouTube, é também o motivo de eu ter criado o Crunch Labs, de onde a gente manda brinquedos acabou, legais ele tá pra sua falando casa do Crunch todo Labs mês. de novo. Aqui você aprende a pensar como um engenheiro e também aprende os princípios... Cara, eu acho maneiro. É um jeito. Na minha opinião, o jeito que ele faz. Ele é tipo um mundo de Bikman contemporâneo, atual. O cara. O jeito que ele explica as coisas assim. Assim, não é nada de. Não é nada de outro mundo, é coisa que meio. Tem coisas assim que são só curiosidades, mas tem coisas bem interessantes que seria bom todo mundo saber e ele consegue explicar de uma maneira até que simples. Olhando assim, ciência é da hora, mas aí o meio científico. Então, isso seria um tipo de aula geral, assim, né? Meio que voltado para qualquer pessoa poder entender como algo funciona de maneira básica, sem entrar em muitos detalhes dos porquês. Eu acho isso interessante, o jeito que ele explica é da hora. É isso aí, ó, mais um videozão do
Grande Mark Rober.